Então hoje nós vamos começar uma parte mais intermediária do meu Power BI. Né? Então a gente viu aqui o Conhecendo o Power BI, que é a maior parte que a gente vai estar estudando. Então a gente teve mais aulas desse Conhecendo o Power BI, porque a gente está falando da estrutura base. Então todo dashboard vai conter isso que você viu aqui agora. Então hoje você já tem capacidade de criar um dashboard. Isso é fantástico para a gente. Então você já tem essa capacidade. O que vai mudar a partir de agora? Vai mudar a complexidade das análises que você pode fazer. Então, você já aprendeu o que é um dashboard. Isso a gente não vai avançar nesse sentido. O que a gente vai avançar é o quão longe eu posso ir e o quão complexo pode ser o meu dash. Entende? Ok. Então, a gente vai se aprofundar um pouco mais naquele Power Query. Então, o Power Query nada mais é do que quando a gente vai lá em transformar valores. Né? Então, a ferramenta transformar valores é o meu Power Query. Então, meu Power Query é a ferramenta transformar valores. Simples assim. Então, nós já conhecemos essa ferramenta. Até na primeira aula, né, eu comentei com você, eu já antecipei alguns conteúdos, né, como o conteúdo do substituir valores, o formato de data, né, que a gente já fez esse processo. O que nós vamos nos atentar? Na inserção de coluna, que é o que eu quero estar trabalhando hoje com você, e eu vou estar apresentando para você o editor avançado. Tá? Na próxima aula, nós vamos estar vendo o tópico 6 e o tópico 5, que é o agrupar, dividir, mesclar e acrescentar. O dividir, na realidade, a gente já viu. Lembra que eu mostrei para você aquele dividir por delimitador, por caractere, por número, né? Ok. Então a gente já viu bastante conteúdo desse intermediário. O que eu vou mostrar aqui agora para você vão ser conteúdos mais de planilha. Então é isso que a gente vai estar se concentrando na aula de hoje. Eu trouxe aqui para a gente não perder muito tempo compreendendo a base de dados, então eu trouxe o meu dashboard de transporte, né? E nós vamos trabalhar em cima dele para estar desenvolvendo essa parte da análise do banco. Né? Então a gente vai aprender essas ferramentas do banco. Eu vou clicar em transformar dados. E esse daqui que a gente está vendo já é o meu Power Query. Então, o meu Power Query é isso daqui. A gente já trabalhou bastante com ele. A gente já viu muita informação com base no Power Query. O que a gente vai estar vendo agora? Uma análise mais profunda, que vai ser a parte de inserção de coluna. Por quê? Porque até então a gente simplesmente nós fizemos análise de algo já pronto. Então eu pego uma planilha e eu só vou fazer a mudança de formato daquele meu dado. Eu não vou fazer nenhuma mudança profunda de fato. Então, a princípio, Idalessa, a gente não fez nada tão aprofundado assim. Hoje, a gente vai estar criando colunas novas. E é a partir de então que a gente vai expandir a nossa ideia do que é um Power BI. Tá? Tem aqui o meu dado. Eu venho simplesmente em adicionar coluna. O que a gente vai se concentrar hoje? Nós vamos nos concentrar aqui, ó, na guia, no grupo geral. Esse é o nosso foco da aula de hoje. Então, esse daqui vai ser o nosso foco. O que eu quero estar adicionando aqui com você hoje? 3 colunas. O duplicar coluna, personalizada, o índice e a condicional. 4 colunas, perdão. O invocar função, ela vai requerer coisas além, que a gente vai estar entendendo um pouco mais para frente. Coluna personalizada, cliquei aqui.
Ele vai estar carregando e ele já vem aqui, ó. Coluna personalizada. Adicionar uma coluna computada das duas outras. Então, por exemplo, olhando aqui a minha ideia, eu vou ter que... vamos ver... Tá. Eu tenho... deixa eu tentar pensar aqui... parcelamento. Então, vamos supor que eu parcele o meu dashboard. Qual que vai ser o nome da minha coluna? Parcelamento. Em quantas vezes? Em 3. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar o valor do meu frete, dividir por 3. Por quê? Porque vai ser a ideia, né? Então, eu vou oferecer para o meu cliente a opção de fazer um parcelamento em 3 vezes. Então, eu vou vir aqui, frete, ó. Dou 2 cliques, ele vai acrescentar aqui, dividido por 3. Basicamente, o que eu estou falando aqui? A cada linha da minha planilha, da minha base de dados, ele vai pegar o frete e vai dividir por 3. E daí eu clico em OK. Ele já fez. Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro, vamos lá. Frete, 1.213. Se eu divido por 3, 404. Então, eu tenho todo esse cálculo feito planilha por planilha. Desculpa, linha por linha. De forma bem rápida e consciente. Qual que é a questão, a grande questão aqui? Eu posso, e daí a gente não vai estar aprofundando nisso, mas eu posso estar trazendo fórmulas para isso daqui. Então, por exemplo, ó, conforme eu vou digitando, olha aqui as fórmulas aparecendo. Eu só digitei M, tá? Olha o tanto de fórmula que eu vou ter. Então, o Power BI, ele vai ter uma quantidade quase que infinitas de fórmula. Por quê? Eu comentei com você, né, que lá no Excel a gente tem muitas fórmulas e que a gente aprende aqui a principal, né, as principais fórmulas que temos dentro desse contexto do Excel. Mas quando eu estou falando do Power BI, ele tem todas as fórmulas que se tem no Excel e, além disso, ele tem todas as fórmulas de outras linguagens de programação. Qual fórmula é mais viável, qual fórmula é mais válida, tudo vai depender do que você quer, entendeu? Eu posso muito bem, por exemplo, fazer uma extração de valores, como aqui, né? Mas a gente já viu que dá para extrair de outras formas, né? Então, o que eu te recomendo quando se trata desse tipo de informação, das fórmulas? Você não vai decorar todas as fórmulas, são milhares de fórmulas. Então, conforme for surgindo uma necessidade, uma dúvida que você tenha, mande para mim, que a gente vai estar descobrindo junto, tá? Eu vou estar te mandando um PDF, Dalécio, das principais strings, que são essas fórmulas, para você ter uma ideia, tá? Por quê? Porque algumas são muito importantes, né? Outras a gente não usa tanto. Ok? Segue aquela mesma lógica lá do Power BI, do Excel, né, que a gente viu. Tranquilo? Tranquilo. Não, aqui não temos. Depois eu vou te mandar. Beleza, então vamos manter. Né? Então, aqui, com base nisso, eu estou colocando fórmulas onde eu escrevo. Então, por isso é uma coluna personalizada. Tudo que nós vimos lá no Excel, Dalécio, a gente consegue estar trabalhando aqui. Qual que é a diferença? O que eu fizer na coluna personalizada vai servir para todas as linhas, tá? Todas as linhas. Então eu posso fazer uma mais outra, menos outra, elevada a outra, que vai dar um resultado, tá? Mas ela vai fazer um resultado para todas as linhas, então isso eu tenho que ficar muito ciente dessa situação. Coluna de índice. Imagine então aqui que eu tenha essa relação aqui de clientes. Eu quero ordenar pelo frete. Então, do maior frete. A gente já viu como que isso era feito, né? Então, vou clicar na setinha. Ordem decrescente. Então, agora eu tenho do maior para o menor frete, né?
Com base nisso, eu quero criar um ranking. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Então, eu quero criar um ranking. Eu quero criar uma numeração para o meu valor. Então, eu vou vir aqui, ó, coluna de índice. Quando eu clico em coluna de índice, ele colocou a coluna lá no final, né? Mas olha lá, 0, 1, 2, 3, ele está aqui, ó, coluna de índice. Eu quero colocar essa coluna de índice lá na frente, então eu vou arrastar. Ó. É só eu arrastar que ele vai indo. Para que serve essa coluna de índice? Bom, primeiro, ela vai estar numerando as suas informações. Tá? Então, eu estou numerando a informação. Eu consigo estabelecer ali uma ordem, seja ela crescente, decrescente. Eu consigo colocar ali uma hierarquia na minha situação. Outra coisa, quando eu estou trabalhando com isso, eu consigo ver se tem alguma ausência de dado. Então, se eu apago essa linha aqui, eu vou perder o 5. Aí fica 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Eu vou perder o 4, né? Então, eu estou vendo ali que essa base de dados está corrompida. Então, eu estou criando ali algo que me indique esse corrompimento que eu tenho na minha base, né? Beleza. Bom, além disso, para que serve? Como a gente viu lá no Excel, né, e eu te mostrei que dá para a gente fazer também essas união, né, essas concatenamento, né, de linhas de informações, eu posso estar utilizando o índice para estar criando um código. Né? Então a gente aqui já está começando a desenvolver uma ideia de um código ali. Né? Mas, repare só, ele saiu de 0 em diante, eu não quero 0. Então, como que eu faço? Quando eu clico aqui na engrenagem do índice adicionado, número inicial. Então, eu quero começar pelo 1, por exemplo. Ok. Então agora tá 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Ah, beleza, mas ele tá indo de 1 em 1. Eu não quero de 1 em 1, eu quero de 2 em 2. Então, ó. Opa. Carregando. Então, ó, 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Então, ele tá começando do 1 e indo de 2 em 2. E daí, numa dessa, eu posso estar por aqui mesmo desenvolvendo um certo código para aquele meu produto. Então, por exemplo, eu quero que o meu código inicie no número 7.522, 23, e tenha um incremento de 15 valores. Estou supondo, né? Então, daí ele começa aqui a criar um incremento. Né? Com base, então, no índice da NES, eu já posso estar criando um próprio código, uma própria codificação, uma tipologia que eu tenho para o meu dado, para a minha informação. Ok? Então, essas aqui são formas de se trabalhar com a coluna de índice. Tá? Alguma dúvida? Não, a princípio não. Não? Beleza. Duplicar coluna, né, que é o mais tranquilo. Né? Então, se eu clico na coluna cliente, por exemplo, eu posso duplicar ela. E daí, naturalmente, ela vai criar uma cópia dessa minha coluna. Tá, beleza. Para que serve duplicar coluna? Por que eu vou querer ter duas colunas com a mesma informação ali? Ora, às vezes eu quero aqui na página inicial fazer aquelas formatações que eu já tenho. Então, por exemplo, fazer aquela divisão que a gente viu, né, que a gente já viu lá no começo. Fazer uma substituição de valores que nós trabalhamos lá no começo do nosso curso. Só que eu não quero fazer isso com a minha base original. Por quê? Talvez eu esteja fazendo um teste, talvez eu esteja verificando alguma situação, ou simplesmente porque eu quero manter a minha coluna inicial. Então eu faço esse duplicamento da minha coluna, da minha informação. Né? Então, o duplicar coluna é quase que uma ferramenta-chave da Alessio, que a gente vai ter para não perder informação e não correr riscos de que aconteça, seja lá o que for. Okay?
Então a gente se previne de perder informação e junto a isso a gente coloca algo ali que nos garante uma certa confiança na nossa informação. Então a gente pode testar à vontade, porque a gente tem um salvaguarda, né, na minha coluna original. E a coluna duplicada, ela vai ficar no final da planilha ou fica ao lado da que foi Não, duplicada? duplicada vai para o final da planilha. Como aqui, ó, ela foi para o final. Para que ela fique ao lado, eu vou ter que arrastar ela, igual eu fiz com a coluna do índice. Todas as colunas que a gente adiciona, ela sempre vai vir para o final. Tá? O Power BI sempre vai mandar essa coluna para o final da minha planilha. Ok? Certo. E, por fim, nesse nosso tópico, eu vou ter aqui em adicionar coluna, coluna condicional. E daí tem algo muito bacana. Essa daqui é a função C. Só que a função C eu posso escrever, então, e esse é um fato interessante. A coluna personalizada, que foi a primeira que a gente viu, que é quando a gente escreve as funções, ela é toda em inglês, tá? Então a coluna personalizada vai me trazer informações em inglês. Então eu preciso dar uma pesquisada às vezes em qual fórmula que eu vou usar, porque às vezes eu sei em português, por exemplo, a função C, mas ali vai ser a função if, porque é em inglês, né? Mas a função if, ela funciona na coluna personalizada assim, mas repare só o quão importante é uma função condicional. Por quê? A própria função C, ela tem uma forma específica da gente fazer esse adicionamento de coluna, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui aquela mesma ideia que a gente já vem trabalhando desde o Excel. Por quê? Porque o foco, como eu tenho dito para você desde o início do nosso curso, não é que a gente aprenda um tópico em si, não é que a gente desenvolva um pensamento em si. O foco do curso é que a gente entenda e raciocine a fórmula, como aplicar e quais as suas potencialidades, né? Então eu não vou mudar necessariamente o nosso exemplo. Por quê? Porque não faz muito sentido que a gente se esforce em pensar novos exemplos com uma mesma base de dados. A gente tem que aprender a aplicar na prática, né? Então aqui, em nome da coluna, vamos colocar aqui, ó, perfil cliente. O que é esse perfil cliente? Eu quero ver o seguinte: se o valor do meu frete for maior que 800, ele é um cliente especial. Se não, ele é um cliente comum. Né? Então, por isso que eu falei que aquela ideia. Então, ó, nome da coluna. Olha, eu vou configurar o frete. Frete. Então, operador. Então, se frete maior do que o quê? 800. Qual que é a saída? Então, se frete maior que 800, então especial. Olha aqui o senão. Senão, comum. Ok. Olha aqui que legal, então ele já cria para mim a minha coluna com a função C e adicionada. Isso daqui é genial, porque ele faz isso de uma forma interessante de se ver. Beleza, mas não é isso que eu quero. E se eu quiser colocar mais de um argumento, como a gente viu, né? Lembra? Uma função C dentro da outra. O que a gente faz? Uhum. Eu vou pegar aqui na engrenagem, adicionar cláusula. Então, se frete maior do que 800, então especial. Se não, se frete maior do que 500, então é um cliente intermediário. Se não, ele vai ser um cliente comum. Ok. Então aqui, ó, eu vou ordenar em ordem alfabética. Porque ali ele está ordenado pelo maior valor, né, que a gente fez. Olha só, intermediário, especial, comum. Então ele já ordenou a minha informação. Olha que interessante. Isso aqui é muito bacana da gente perceber.
Beleza, mas a gente ainda pode ir além. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, ó, valor a pagar. Então, a coluna condicional. Minha coluna condicional é valor a pagar. Vamos pôr abril. Então eu quero saber quanto que ele vai me pagar em abril. O que eu quero calcular aqui agora? Eu quero calcular se ele parcelou ou não. Né? Então ele vai me pagar o valor cheio. Então ele vai me pagar o valor completo, né, o frete total. Ou ele vai me pagar só um parcelamento. O que vai acontecer aqui? Né? Então vai ser o seguinte, vamos lá. Para cliente comum, então, se o perfil cliente, que é essa coluna que eu acabei de criar, for igual a comum, o que vai acontecer? Se ele for igual a comum, eu preciso que ele me pague à vista. Então, o que eu vou retornar aqui? Eu quero que ele retorne o conteúdo da coluna frete, porque ele vai me pagar o valor cheio, eu não parcelo para cliente comum. Essa é a ideia. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar nessa caixinha, e ao invés de deixar digite um valor, eu vou colocar, ó, selecione uma coluna. Então, ó, se perfil do cliente é igual a comum, então me traga o valor do frete. Olha só. Adicionar cláusula. Se o perfil do cliente for igual a intermediário, eu quero que ele me traga novamente a coluna, só que agora a coluna parcelamento em 3 vezes. Se não, ó, se ele não é comum no intermediário, significa que ele é especial, né? Então, se ele não for intermediário, eu quero que ele analise o caso. Porque daí a gente pode negociar, vamos supor assim. Ok. Então, olha aqui o que vai acontecer. Vamos trazer exatamente isso. Então, intermediário, ele me trouxe o valor do parcelamento. Especial, analise o caso. Comum, o valor cheio do meu frete. Você vê a potencialidade que tem esse tipo de informação? A gente pode criar, e agora a gente expande isso para inúmeros benefícios. Deu para entender? Fez sentido para você? Como é que tá? Deu para entender minimamente. Deu, mas tem alguma dúvida pontual para você perguntar para hoje? Para hoje. Tá. Enquanto você falava, não veio nenhuma dúvida. Quem sabe nos enrolar no próximo tempo. Perfeito, fique em paz, e repare as etapas aplicadas, olha como é que vai crescendo. E isso que eu fiz aqui, naturalmente, a gente vai estar fazendo em um dash, entre aspas, de verdade. Né? Então, olha como as etapas vão aumentando. Né? Beleza, para a gente finalizar a aula de hoje, né, para a gente não acumular muita informação, e essa aula 5 e a 6, eu quero dar uma ênfase bacana nela, eu vou te mostrar o editor avançado. O que é esse editor avançado? Vamos lá. Venho, né, em página inicial, editor avançado. Tudo isso que a gente fez aqui, ó, ele vira uma linguagem de programação. Tá? Então, uma linguagem de programação é isso daqui, ó. Então, repare, olha só, vou fazer essa última aqui que a gente viu, ó. Coluna condicional 1. Adicionar coluna na tabela. Tá? Table.addColumn. Essa aqui é a fórmula que ele fez. Linha classificada, então eu classifico a linha. Valor a pagar abril é o nome da minha linha, da minha coluna. Então, ó, se perfil cliente igual a comum, então frete. Se não, se perfil cliente igual a intermediário, então parcelamento. Se não, analise o caso. Então, repare que isso daqui é exatamente o que eu escrevi. É exatamente o que eu fiz lá de uma forma mais natural, de uma forma mais intuitiva. Por que eu estou querendo dizer isso? Tudo que a gente faz dentro do Power BI vai virar uma linha de código.
Então, quanto mais eu fizer, mais extenso vai ser o meu código, ok? Por que isso é interessante? Por que isso é importante? Porque eu posso, ao invés de eu ficar buscando o erro aqui, porque às vezes eu vou rodar e meu sistema vai parar, vai travar, ele vai dar erro. Isso vai acontecer ao longo das nossas tentativas, né, de classificação, de formatação e de edição da nossa base de dados. Ao invés de eu ficar olhando por aqui, vamos voltar aqui, né? Como eu comentei com você, quase que voltando ao passado, né? Vamos olhando aqui. Eu posso fazer o seguinte: eu venho aqui em editor avançado, a linha de erro vai estar em vermelho. A linha de erro vai ter um triângulo aqui que vai me indicar. Então vamos supor, olha aqui, ó, outras colunas removidas. Cabeçalho removido. Aqui, ó, isso aqui é tudo o que eu selecionei. Então, ó, Table Select Columns. Então, colunas selecionadas. Que foram aquelas colunas, se você lembrar, que eu mantive, né? Então, por exemplo, aqui, ó, coluna escolta. Se eu venho aqui nessa fórmula, outras colunas removidas, que foi quando eu selecionei o que eu queria manter, e tiro a escolta, e clico em OK, a escolta vai sair daqui. Olha, deu erro, a coluna escolta não foi encontrada, então eu vou lá para o erro, ele vai vir aqui, ó, tipo alterado. Então o que acontece? Como eu removi a coluna, e aqui no tipo alterado eu devo ter alterado o tipo daquela coluna minha, ele deu erro. Por quê? Vamos lá na linha de código. Ó, tipo alterado. Olha aqui a escolta. Eu mexi na escolta. Só que aqui eu não tenho mais a escolta. Então tá vendo como dá essas falhas de interpretação? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, ó, tirei agora a edição do tipo. Concluído. Vamos ver se vai dar mais algum erro. E pro erro, olha lá, coluna reordenada. Ele deu erro também na coluna reordenada. Vamos lá. Reordenada, escolta. Tem mais alguma escolta aqui? Acho que não. Pronto. Olha o que acontece, eu não tenho mais a coluna escolta, porque eu removi ela da minha base. Só que agora eu removi ela por meio do editor avançado. Essa Então, linguagem... toda a operação que eu faço lá no código se reflete lá no que? Na planilha? Exatamente. Se você quiser, você pode escrever tudo isso aqui. Você não precisa fazer nada disso que a gente vem fazendo. Você pode simplesmente abrir o editor avançado e escrever isso aqui. Só que é mais fácil fazer da forma que a gente vem fazendo, né? Uhum. Mas o que acontece, Dalessa? Isso é uma dica muito legal. Você tem uma base de dados. E já aconteceu isso na minha vida já. Eu queria replicar uma coisa que eu fiz em um dash no outro dash meu. O que eu fiz? Eu abri um dash, copiei o editor avançado, abri o outro, abri o outro dash, fui lá no editor avançado e colei esse texto. Automaticamente, as mesmas formatações são realizadas. Isso acontece também se eu pegar só duas. Peguei isso aqui, ó, eu só quero isso aqui. Então eu copio apenas essa informação. Entendeu? Então eu posso pegar a formatação, as inclusões, exclusões que eu fiz e levar para um outro dash por meio do meu editor avançado. Entendeu? Então é bem bacana saber disso. Essa linguagem de programação é uma coisa que a gente vai estar chamando de DAX. Então é a linguagem DAX que a gente chama dentro do Power BI. Mas é uma linguagem bem interativa também. Mas ela é mais linguagem de programação. Ok? Alguma dúvida? Não, princípio não. Não? Por que a gente não aprofunda no editor avançado aqui nesse momento? Porque a programação que a gente faz atualmente é mais que uma programação em blocos do que uma programação em linguagem, né? Então, o que seria uma programação em bloco? O que a gente faz não é programação em bloco, tá? Só para frisar. Programação em bloco é quando você vai arrastando caixinhas e vai criando um programa. Mas o que a gente faz aqui é uma formatação interativa, né? Uma programação interativa, por exemplo, melhor dizendo.
Então, quando eu venho aqui em adicionar coluna, pego coluna condicional, eu estou programando. Isso aqui é uma programação que eu estou criando. Só que eu não estou escrevendo linha de código. Eu estou dando um comando para o Power Query criar essa linha de código. Ok? Tem alguma dúvida do que a gente viu hoje? Só praticando para saber se Exatamente. tem dúvidas ou está explícito. Se você quiser, dá uma olhada na aula de hoje. Foi uma aula um pouco mais tranquila. O conteúdo da próxima aula eu não vou iniciar hoje porque é um conteúdo um pouco mais extenso. Mas dá uma olhada e qualquer coisa já na base do sorvete você já pode estar praticando, tá? Se você quiser. Ok? Para você já estar colocando em prática isso. Mesma coisa, clico no X e vou fazer o salvamento. Eu salvo. Ele já vai aplicar a minha formatação. As colunas que eu criei novas, né? Eu criei acho que umas 4 colunas, vai estar vindo aqui para minha base de dados normalmente e eu posso estar usando no meu Dash. Tá? E a ideia é que se use isso no Dash. Tá? A ideia é que seja usado de fato no dashboard. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai estar carregando. E daí, ao invés de eu fazer uma planilha, um gráfico, valor da mercadoria versus status, eu vou fazer o seguinte. Olha, aqui deu um erro. Ah, esse erro deu aqui porque eu tirei a escolta. E esse gráfico falava da escolta. Então, olha lá, ele deu erro. Aí, quando eu vou em corrigir isso, ele corrige de qualquer jeito. Como que ele corrige algo que não tem a escolta? Ele simplesmente apagou a minha escolta, tá vendo? Então, ele apagou a minha escolta. Essa foi a correção que ele fez. Mas o que eu quero mostrar? Aqui, ó, mercadoria status. Eu, ao invés de colocar status, eu vou tirar o status e vou colocar o perfil cliente, ó, que é aquilo que a gente acabou de criar. Então, olha que interessante que fica. Né? Então, com algo que eu criei lá no Power Query, eu posso trazer para cá. Escolta, aqui é porque eu retirei mesmo a coluna. Tá? Para eu corrigir isso, eu tenho que voltar a coluna para o lugar dela. Tá bom? E daí, só voltando para o lugar mesmo, que a gente voltaria com a informação aqui. Ok? Ok. Então, a aula de hoje foi isso, Dalés. Eu espero que você tenha conseguido aproveitar bem. Tenta dar uma revisada já nesse conteúdo